Assim que o culto terminar, nós vamos poder abraçar o jovem neto, o jovem de 18 anos, que está conosco, celebrando o seu aniversário. A todos que aqui estão, que Deus nos abençoe, não é, irmãos? Que tenhamos uma palavra poderosa vinda do Pai para os nossos corações. Eu quero continuar ainda com aquele mesmo propósito, de identificar personagens bíblicos e pensar um pouco sobre a vida de oração desses homens. Hoje será a vez de Tiago, e eu vou justificar a escolha de Tiago. Eu estava fazendo algumas leituras e encontrei esta pérola, irmãos. Vejam só, a tradição diz que Tiago orava tanto ao Senhor que os seus joelhos tinham a textura dos joelhos de um camelo. Como eu sei que todo mundo aqui conhece muito bem um camelo, sabe exatamente como é o joelho de um camelo, eu diria que eu vou usar uma expressão talvez não muito conveniente, casca grossa, irmãos. Um joelho engrossado pelos momentos de oração junto ao Senhor. Eu achei essa informação tão preciosa. Agora saibam que isso não é estranho no Oriente Médio. Mesmo em uma outra religião, por exemplo, entre os muçulmanos, você vai encontrar alguns muçulmanos com a testa calejada de tanto orar, de tanto clamar a Alá, com o rosto colado no chão. Eu gostei tanto dessa expressão, gostei tanto desta informação da tradição. Agora observem, isso não está na Bíblia. Não vão sair daqui dizendo que o pastor disse, que a Bíblia diz que Tiago tinha os joelhos como o couro dos joelhos de um camelo. Isso é uma informação da tradição do cristianismo, especialmente do primeiro século. Mas foi pensando nisso que li e reli o texto de Tiago para identificar quantas vezes ele falava em oração no seu texto. E saí aqui destacando e reuni estas informações na forma de verdades. 4 verdades que Tiago nos ensina acerca da oração. E a primeira delas é que, ainda que não seja fundamentada nos méritos, existe sim uma relação estreita entre o caráter de quem ora e a eficácia da oração. Onde eu estou baseando esta afirmação? Há um momento, no capítulo 5 do texto de Tiago, no versículo de número 16, que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero trazer à sua memória, por exemplo, a experiência de Abraão, em Gênesis 18, quando ele intercede pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Lembra-se o que é que ele diz? E se tiverem naquela cidade, Senhor, 50 justos, e se tiverem 45, 40, até que ele chega ao número 10. E parece mesmo nos mostrar que Deus se move pela identificação dos justos que poderiam habitar aquele lugar. Uma segunda referência, um segundo exemplo. Lembra-se que um dia o rei Ezequias, está escrito no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 20. Ele recebe de Isaías uma notícia terrível, a notícia de morte, que ele iria morrer. Quando Isaías sai da presença do rei Ezequias, a Bíblia diz que ele se vira para a parede e começa a orar, e em suas orações ele faz questão de destacar diante de Deus a forma justa, piedosa. Ele usa uma expressão: como eu vivi de modo perfeito na tua presença. Eu não quero aqui sustentar que as orações, elas são concedidas, a resposta é concedida da parte de Deus em função do mérito ou de algum mérito dos seus filhos. Deus responde pela sua misericórdia, Deus responde pela sua graça. Mas eu quero que você entenda que o pecado nos separa de Deus, irmãos. Que o pecado faz brotar em meu coração e em seu coração desejos que não estão alinhados à vontade de Deus. A Bíblia vai me ensinar que os meus pecados e os seus pecados criam um abismo entre nós e o Senhor. É por isso que Tiago faz questão de lembrar à igreja, a cada um de nós, que a oração de um justo
pode muito em seus efeitos. E efeitos aqui tem a ver com as consequências. É como se o texto estivesse deixando bem claro que uma vez a oração chegando ao coração de Deus, aquilo acaba desencadeando um processo de bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso eu só vou sugerir a você que entre as respostas ou possíveis respostas ao silêncio de Deus, à sua oração, eu quero lhe desafiar a viver uma vida de consagração diante do Senhor. Chegar diante de Deus com as mãos limpas, chegar diante de Deus com o coração limpo, chegar diante de Deus ao louvar com o coração limpo e puro diante do Senhor. Porque a Bíblia me diz que sem santidade eu não posso contemplar a face de Deus. Segunda verdade que Tiago vai nos ensinar no texto sagrado, de que a oração ela se faz necessária, especialmente em dois momentos de nossa vida. Qual o primeiro momento? O momento do sofrimento, o momento da aflição. Está escrito: está alguém entre vós aflito? Posso fazer essa pergunta, não precisa levantar a mão não. Está alguém entre vós aflito? Qual é a recomendação do texto sagrado? Ore. Está alguém entre vós aflito? A palavra é tilipsis, e essa palavra significa aperto, estreiteza. É como se você estivesse passando por uma provação e como se alguém estivesse apertando o seu pescoço. Você já se sentiu sufocado? Entre um dos sintomas mais difíceis, nesse tempo que nós temos vivido de tamanha ansiedade, é esse sentimento de que parece que falta o ar quando eu respiro. Eu me lembro que a minha sogra costumava dizer que era como se ela tivesse um elevador dentro dela. Eu nunca consegui entender, mas ela dizia que é como se ela tivesse um elevador dentro dela, um elevador, subindo, descendo, subindo e descendo. O que a Bíblia está dizendo é que se você está tilipsis, se você está se sentindo apertado, se você está vivendo um momento de estreiteza, se você está passando por uma situação de aperto, de aflição, a recomendação da Bíblia qual é? Ore. Porque na verdade quando nós estamos aflitos, nem sempre o caminho da oração é o primeiro caminho que escolhemos. Mas é exatamente no período de tribulação que a oração se faz necessária, urgente no meio do povo do Senhor. E em função disso, dois destaques. O primeiro deles tem a ver com os riscos que todos nós corremos quando atravessamos uma situação de sofrimento. Sofrimento traz consigo desânimo. Aprenda isso. Sofrimento ele nunca vem sozinho. E quando ele me alcança, ele traz com o sofrimento, ele traz o desânimo. É por isso que Tiago, quando escreve à igreja no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer: fortalecei os vossos corações. Os seus sentimentos, coração, precisam estar fortes. É como se ele estivesse dizendo: cuidado, porque a tribulação, a aflição, ela vai destruir, ou vai tentar destruir o ânimo dos seus sentimentos, de suas emoções. Segundo risco que corremos, irmãos, é de nos tornarmos pessoas, homens e mulheres queixosos, murmuradores, cheios de queixumes. Você sabe o que é queixume? Você sabe o que é isso? É aquela pessoa que o tempo inteiro não consegue enxergar absolutamente nada de positivo, que não consegue enxergar as bênçãos, que sempre encontra defeitos, que nunca está bom, que nunca é suficiente, que não é capaz de elogiar o outro, sempre tem uma queixa, sempre tem uma reclamação. É como se o mundo não me merecesse. O mundo não tem sido leal para comigo, justo para comigo. Eu não mereço passar por todas essas situações. Eu às vezes até me preocupo, sabe, irmãos? Porque diante, por exemplo, de uma enfermidade, diante de uma situação de dor, normalmente nós perguntamos exatamente isso, ou nos queixamos e dizemos: mas meu Deus, por que eu? Sabe qual é a pergunta que às vezes eu preciso fazer? E por que não eu? E por que eu não poderia fazer parte da galeria dos sofredores da terra? O que é que me faz de diferente? Por que a minha família não? Aí eu volto a lhe perguntar: e sim, e por quê? A sua família é diferente, a sua experiência. Esse homem que está nos ensinando
sobre uma vida de oração, que falou sobre o poder da oração de um justo, você se recorda? Se de fato ele é o irmão de Jesus, aquele que foi morto logo no início do livro de Atos, eu tenho alguém por quem a igreja estava orando e que depois veio a ser mártir, veio a ser morto por Herodes. Então eu preciso entender que as aflições elas estão presentes, e aqui eu não posso transformar a dificuldade em queixume. Se está alguém aflito, ao invés de se queixar, qual é a recomendação? Ore. Estar alguém aflito, ao invés de desânimo, ore. Mas há um terceiro e último risco aqui, e qual é? É o risco da impaciência. Quer transformar a pessoa mais tranquila e serena que você conhece em uma pessoa impaciente, acrescente dor. Você já percebeu como é difícil quando você está com a dor de cabeça? E quando ela não precisa nem ser insuportável, só precisa estar ali, só precisa estar ali. Eu vou dizer aos irmãos que muitas vezes eu já preguei deste púlpito com a cabeça doendo, irmãos, doendo, e só pela misericórdia de Deus. E o curioso é que às vezes Deus me dá um período de trégua. Eu começo o sermão, a dor passa. Eu termino o sermão, irmãos, é por isso que às vezes eu prego até um pouco mais, porque é terminando o sermão e a dor de cabeça retornando. É só para pregar, só para pregar. Não é fácil. Sabe a inquietação, a impaciência? Você já teve zumbido nos ouvidos? Ah, eu já tive, irmãos. Fui fazer, sabe aquela coisa de procurar os metais que eu faço? Pois bem, eu coloquei o fone de ouvido mais alto do que devia. E quando eu tirei, aquele zumbido permaneceu no meu ouvido. E eu acho que por horas e horas eu dormi e acordei. Gente, isso é muito irritante. Quer ver uma outra coisa irritante? Não sei, talvez para você nem seja. Barulho de goteira, de torneira da pia, pingando. Tec, tec. E você quer dormir. Tec. Quer ver uma outra coisa assim? Ventilador. Eu sei que tem gente que é viciada em ventilador. Aliás, eu já soube, inclusive, que tem algumas pessoas que não conseguem dormir com o ar-condicionado porque falta aquele barulho do ventilador. E já existem, por incrível que pareça, somente o som do ventilador para você colocar e conseguir dormir. Aí você vai lá, coloca o som do ventilador, escolhe, coloca. Por quê? Porque para algumas pessoas é irritante, para outros não, se tornou até uma necessidade. Eu só quero lhe perguntar, por que você tem estado tão impaciente? Qual a causa disso? Sabe como é que Tiago trata a questão também da impaciência com o remédio da oração? Porque ele diz assim, olha, sede vós também pacientes. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição. Primeiro, os profetas, estão vendo? Eles falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados, por felizes, os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha só, nesses versos, 3 vezes a palavra paciência aparece. Uma delas associada a Jó, aquele que passou uma tribulação enorme em sua vida pessoal, mas depois foi restaurado. Depois os profetas que se mantiveram fiéis à palavra recebida do Senhor, mas foram perseguidos. E aí eu retorno à primeira participação da palavra paciente nesse texto, quando ele diz o quê? Sede vós também pacientes. Quais são então os 3 riscos que o sofrimento coloca diante de mim e de você? Desânimo, queixume e impaciência. Eu sei que alguns são premiados e vivem as 3 coisas. Mas é possível que uma destas 3 coisas seja o seu mais difícil inimigo quando você está sofrendo. O que você costuma fazer quando está sofrendo? O que desencadeia? O quê? Você se torna um murmurador? Você se torna impaciente? Ou você se torna uma pessoa desanimada, sem estímulo para fazer coisa alguma? Qual é a sua fraqueza? Posso lhe dizer uma coisa, a esta altura, as pessoas que lhe conhecem muito bem sabem qual é a sua maior fraqueza, nos momentos de sofrimento. Por quê? Porque já partilharam situações assim ao seu lado. Uma segunda coisa, você sabe também qual é o seu momento mais frágil, ou qual desses riscos está mais presente na sua vida. Você também sabe.
Mas eu preciso lhe dizer que o diabo a essa altura também já sabe. Ele já descobriu. E se ele percebe que o desânimo é a arma mais mortal contra você, ele vai usar. Se ele percebe que a impaciência é aquilo que você não consegue controlar, ele vai lhe dar razões de sobras para você se tornar uma pessoa irritadiça. Mas eu tenho uma coisa boa para lhe dizer, é que Deus também sabe qual é a sua fragilidade. Ele conhece a nossa natureza. E Ele há de me fortalecer, lhe fortalecer exatamente ali, onde eu sou mais fraco, onde eu não consigo resistir. Por isso, se tem alguém aqui desanimado, em função do sofrimento, eu quero lhe dizer, ore. Tem alguém aqui se queixando por causa do sofrimento, eu preciso lhe dizer, ore. Tem alguém aqui impaciente, eu preciso lhe dizer, ore. Ore. Mas eu vou voltar, irmãos, porque eu disse que existem aqui 2 momentos. E um deles é o sofrimento. E o curioso é que quando ele fala sobre a aflição, lá no versículo 13 que lemos, está entre vós, ou está alguém entre vós aflito? Ore. Observe que Tiago não faz qualquer referência ao compartilhamento do sofrimento como motivo de oração. É como se ele estivesse dizendo, é você quem tem que orar. Se você está sofrendo, é você quem precisa orar. É você quem precisa tomar sobre si o escudo da oração, a armadura da oração, as armas da oração. No entanto, além do sofrimento, Tiago também faz referência à enfermidade. E no caso de doença, é diferente a abordagem de Tiago. Veja o que ele diz. Está alguém entre vós doente? Ao invés dele colocar o imperativo ore, o que é que ele disse aqui? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Já percebeu isso, ou já havia percebido isso? Que no sofrimento eu oro, na enfermidade, o que é que eu tenho que fazer? Chama os presbíteros, junta mais gente para orar com você. E presbítero não vai adivinhar que você está doente, viu, minha irmã? Não vai adivinhar, meu irmão, que você está doente. Então o que é que você faz? Manda uma mensagem, conversa com o pastor, com o presbítero de sua igreja, pede, olha, alguém, por favor, pode me visitar. Porque nessa época, inclusive agora que vivemos de pandemia, o curioso foi que a gente já não sabe mais como lidar com a visitação. Eu não sei se você já percebeu, mas antigamente, quando nascia um bebê, todo mundo ia para o hospital. Agora a família já, com muito jeitinho, diz, não precisa visitar não. Quando ela ficar maiorzinha, quando ele ficar maiorzinho, aí você fica sem saber. Você vai visitar alguém e você percebe que fica todo mundo já assim, quando você entra porta adentro. Então, mais do que em outros momentos, chame os presbíteros. E graças a Deus, Deus tem levantado na nossa igreja um pastor visitador. E tem feito da visitação o seu mais importante ministério em nossa igreja. Sempre nas nossas reuniões de terça-feira, ele compartilha visitas que fez em nome da igreja, em nome do ministério pastoral da igreja. É por isso que eu volto a dizer, está alguém doente? Ao invés de falar da experiência solitária de oração, Tiago sinaliza de forma clara que naquele momento você precisa pedir à igreja que se junte a você na sua necessidade de oração. Não esconda, não esconda. Não é feio ficar doente, meus irmãos. Não é feio passar por uma dificuldade, seja doença física, seja doença emocional. A gente precisa acabar com este tabu. A gente precisa destruir esses constrangimentos. Se eu não estou bem, eu vou procurar aqueles meus irmãos em Cristo Jesus e vou dizer, meu irmão, ore por mim. Eu estou precisando que ore por mim. Ora pelo telefone, ora, vem aqui em casa. Assim nós enfrentamos a dificuldade. Mas há uma terceira verdade acerca da oração no texto de Tiago. E qual é? O grande desafio de uma vida de oração não é escolher a forma correta ao falar com Deus. Não é identificar qual é a maneira certa de orar, de falar, o que dizer a Deus. Mas usar a forma errada ao falar com o próximo, especialmente depois que a gente diz assim, em nome de Jesus, amém.
Por quê? Há um momento no texto de Tiago, no capítulo 3, 9 e 10, que diz assim: com ela, e aí eu fiz questão que os irmãos e irmãs entendessem, ele está falando da língua. Com a língua nós bendizemos. Eu não sei qual é a sua tradução. Em algumas traduções aparece a palavra ou a expressão agradecemos. Mas este é o sentido. É como se eu estivesse falando com Deus, dizendo a Deus obrigado, exaltando o seu nome, bendizendo o nome do Senhor. Então eu estou em oração e eu estou aqui agradecendo, ó Deus, muito obrigado pelas muitas bênçãos. Tá. Aí o texto diz o seguinte: que esta mesma língua que ao falar com Deus bendiz o nome de Deus, quando encontra-se com o próximo, aí diz assim: e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aí o texto diz: olha, não dá. De uma mesma boca vem a maldição e a bênção. De uma mesma boca vem o testemunho e vem o testemunho, né, que algumas pessoas dizem isso. Já viram? Como é que uma boca pode abrir-se para exaltar o nome de Deus e depois, quando não está conversando com Deus, está conversando com os irmãos, usa algumas expressões que, meu Deus do céu, nem eu com 60 anos de idade não sei o que é que significa aquilo. E algumas expressões que lá atrás eram impróprias, parece que já estão agora liberadas. Eu não sei quem é que tem esse poder de liberdade. Ah, não é mais nada não. Aí você escuta aquilo, você se assusta, você ouviu durante toda a sua infância. Eu nunca vi meus pais dizerem uma palavra obscena. Acreditam nisso? Eu nunca vi meus pais dizerem uma palavra obscena. E eu procuro fazer a mesma coisa com os meus filhos. Mas o que me incomoda é que a gente trata a linguagem como se fosse algo comum. De repente você está aqui na igreja cultuando ao Senhor, sai daqui. E sabe aquela topada que a gente às vezes leva? E aí você se esquece de tudo quanto você disse no santuário. E aí amaldiçoa, eu só vou dizer isso, amaldiçoa a pedra que estava na sua frente. Sabe, você sai daqui num momento de... Aí chega ali, a primeira coisa que acontece é alguém que lhe dá uma fechada. Aí o que é que você faz? Tranquilamente você diz: vai em paz. Vá em paz, que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Graças a Deus o Senhor me livrou de um acidente. Não é assim, não é que a gente reage? É não, irmão. É não. Aí o que é que Tiago disse? Isso não é interessante. Aliás, ele usa uma expressão tão bela. Ele diz assim: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Nem tudo é... Sabe aquilo que o apóstolo Paulo disse? Que eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm? Eu queria que você fizesse um jejum de palavras obscenas. Porque às vezes eu tenho encontrado gente, eu vou fazer um jejum de pão, vou fazer um jejum de bolo, vou fazer um jejum disso, eu não vou comer, vou consagrar ao Senhor. Faz o seguinte, consagra o que sai. Porque a Bíblia vai me dizer que às vezes o que suja a vida da gente não é nem tanto o que entra, mas é o que sai. Faça um jejum de palavras obscenas, para de falar. Isso na frente dos seus filhos. Às vezes é um casal discutindo, irmãos, e um chamando o outro de animais crescidos, porque dizem que é assim, não é? No início da relação é minha pombinha, não é assim? Aí os animais vão crescendo, aí começa a briga, chama de quê? Anta, né? Aí vai crescendo, vão crescendo os animais e eles vão se modificando. Faça um jejum de palavras obscenas, de coisas indecorosas, de palavras maldosas, de críticas impiedosas. Faça um jejum, experimente fazê-lo. Mas eu vou voltar ao texto, porque há aqui uma quarta lição deixada por Tiago para mim e para você. Que há duas coisas que todos nós precisamos saber sobre a sabedoria. Primeira coisa, e isso acabou se transformando em um pequeno texto, eu gravei inclusive esse texto porque eu gostei. Depois de ter pensado nisso, eu disse: olha, eu acho que isso pode abençoar a vida de alguém. Eu escrevi, e hoje mesmo já publiquei nas redes sociais. A ideia é de que inteligência e sabedoria não são as mesmas coisas. Inteligência é virtude da mente. Sabedoria é poder espiritual. Inteligência é teoria, sabedoria é prática.
Inteligência é pragmática. Sabedoria é rica em esperança. Inteligência se alcança pelos sentidos. Sabedoria pela experiência. Inteligência é conquista de quem corre atrás. Sabedoria é dádiva para quem se coloca de joelhos. Inteligência pode ser dirigida pelos mais diferentes sentimentos. Já a sabedoria só existe onde existe amor. E é por isso que eu insisto, sabe, irmãos? Não há ninguém mais sábio neste mundo do que aquele homem, do que aquela mulher que em meio ao sofrimento se coloca de joelhos diante de Deus. Está sofrendo? Dobre o joelho. Ah, você precisa se levantar e fazer alguma coisa. Espera aí, primeiro eu tenho que estar na presença do meu Senhor. Quanto maior for o número de compromissos, quanto mais pesada for a sua agenda, mais tempo você precisa gastar em oração. Mais tempo você precisa gastar em oração. Ah, pastor, mas eu não posso perder tempo, eu não tenho tempo para perder. Vou lhe fazer um desafio. Está com a agenda lotada? Consagre. Porque tempo de oração, irmão, não é o tempo que sobra. É o tempo que é consagrado, é diferente, é prioridade. Aí o que é que você tem? Não, eu só tenho 10 horas. Estou tirando o resto das 14. Tá, das suas 10 horas. Separe um tempo para estar em oração. Ah, pastor, mas isso vai sacrificar, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho aprendido, já disse isso e vou repetir, que Deus multiplica todo o tempo que é consagrado a Ele. Você só tem 1 hora, consagra 5 minutos, 10 minutos. Você vai perceber que os 50 minutos que sobraram, você vai conseguir fazer muito mais do que se você tivesse ficado com a 1 hora toda para fazer aquilo que você achava que era a coisa mais importante. Vai fluir, as coisas vão se resolver, sabe? Eu vou até mais longe, não vai ter engarrafamento, você vai encontrar a vaga mais fácil. O que é que você quer mais que eu lhe diga? Na hora que você for estudar, a coisa vai entrar melhor na tua cabeça, que você vai estar com o coração leve, tranquilo. Eu tenho tanta coisa para estudar, pastor, não posso. Pode, faça. Eu lhe desafio. Não, mas eu tenho que preparar o trabalho, isso e aquilo. Experimente. Antes de fazer, coloca tudo, se arruma direitinho. Ora ao Senhor, converse com Deus. Senhor, abre o meu coração, abre minha mente. Agora depois, quando der certo, você vai voltar aqui e vai testemunhar, vai me dizer: pastor, eu não acreditei naquilo não. E eu fiz, e deu certo. E eu vou orar com você para agradecer a Deus pela bênção de ter percebido que tempo com Deus é prioridade. Não é o tempo que sobra. Não é o tempo que sobra. E aqui, irmãos e irmãs, vejam o que é que está escrito. A prova da vossa fé opera a paciência. E se algum de vós tem falta de sabedoria, o que é que ele diz? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Lembram-se por que eu lhe disse, então, que inteligência é virtude da mente e que sabedoria é poder espiritual? Lembram-se do que eu disse, que a inteligência é conquista de quem corre atrás, que vai fazer este curso, vai ler aquele, mas que sabedoria é dádiva para quem se coloca de joelhos? Porque a Bíblia está me dizendo que eu peço sabedoria e Deus me dá em resposta sabedoria, não lança em rosto, e isso eu tenho a certeza. Por isso eu quero desafiar você a quebrar o ciclo do fracasso na oração. Qual é o ciclo do fracasso da oração? Primeiro, vejam só, nada tendes. Tudo bem, pastor, eu não tenho nada, eu estou sem nada, eu não consigo nada, nada dá certo, nada prospera. Você está na fase do nada, nada tendes, nada dá certo, nada. Aí o que é que a Bíblia diz? Primeiro, sabe por que está assim? Porque a Bíblia diz: você não está pedindo. Então, por que não pedis? Primeira coisa, não adianta a gente sair daqui convencido de que a oração é algo, um instrumento de Deus tão poderoso na minha vida e na sua vida, se eu não colocar isso em prática. Vai continuar dizendo: eu nada tenho, eu nada sou, eu nada consigo, nada dá certo. Você tem que sair daqui com uma atitude. Vai continuar no nada se não começar a orar. Então, começa a orar. Só que aí o texto vai dizer que há uma outra situação, também de fracasso. Ah, pastor, mas eu comecei a pedir, e eu não tenho recebido. A minha dificuldade não é não orar, eu tenho orado, mas eu não tenho recebido. Aí tem um segundo porquê no texto, e é um porquê explicativo. O primeiro porquê foi: porque não pedis. E o segundo?
porque pedis mal. Quando é que a gente pede mal, irmãos? Aí o texto vai explicar. Para o gastardes em vossos deleites. A oração, meus irmãos, não pode ser comparado ao ato de esfregar uma lâmpada mágica e encontrar um gênio que vai atender os meus desejos e os seus desejos. Graças a Deus que Ele não tem respondido a mim e a você, porque oração não é isso. Oração não é uma chave mágica para abrir portas, não é um abre-te sésamo. Oração não é isso, irmãos. Oração é relação com Deus. Oração é sintonia com o Senhor. E quando eu estou em sintonia com Deus, quando eu vou orar, eu vou pedir aquilo que é o desejo de Deus para a minha vida. É diferente, irmãos. Aquele que vai orar e pede aquilo que deseja, ainda não entendeu que a oração é quando eu consigo discernir qual o desejo de Deus e transformo o desejo de Deus em minha oração. Por isso é que não tem recebido. É porque está pedindo mal, não vai dar certo. Não insista em pedir que aquela criatura não é de Deus para você. Não insista em querer aquela função, aquele trabalho. Aquela empresa está prestes a fechar. Se você entrar, vai ser só problema para a sua vida. Não vai receber nem... Não vai receber, vai ter que entrar na justiça, vai ter que encontrar advogado, fazer tudo aquilo, não vai dar certo. É por isso que às vezes Deus olha para mim e para você, não, meu filho, isso não é melhor, porque Deus não está lá no trono, no seu trono celeste, para atender simplesmente aos meus desejos, mas suprir cada uma das minhas necessidades. E há uma distância enorme, irmão, entre necessidade e desejo. Necessidade e desejo. Cada vez mais, quanto mais a gente amadurece emocionalmente, espiritualmente, a gente vai preenchendo a vida muito mais com as necessidades e muito menos com o desejo. Eu já vi alguém dizer que o homem mais rico não é aquele que tem tudo, mas é aquele que não sente falta. Tá bem. Sabe, eu vou terminar aqui só contando uma história de algumas pessoas que eu conheci. Moraram a vida inteira lá no interior, lugar muito simples. E quando vinha para a cidade, não conseguia passar mais do que 5 dias sem ficar inquieto. Sem ficar inquieta. É tanta informação, era tanta coisa que aquilo parecia oprimir. Deixa eu voltar para a minha casinha, deixa eu voltar para o meu lugar. Não, mas eles vinham sempre para cuidar de saúde, para ir a médico, hospital. Mas quando terminavam isso, eles ficavam loucos, assim, desconfortáveis, querendo voltar lá para a fazendinha, sabe? Descer lá, montado lá no cavalo, fazer as suas vidas diárias, ir lá no quintal, colher as coisas para comer. Você já viu gente assim? E às vezes a gente fica vendo, né, que essa gente parece ser mais rica do que todo mundo, né? Porque não tem falta, não sente falta de nada disso. Para que isso? Para que vocês fazem isso? E por que isso? E por que aquilo? E gente, mas a gente vai para aquele restaurante mais sofisticado. Mas você já comeu comida feita em forno de lenha, fogão de lenha, em panela de barro, que fica lá cozinhando lentamente, que foi temperada no dia anterior, não é? Está ali marinando, esperando para ser colocado, com as coisas tiradas assim da hora, sabe? Aquele tempo já tem gente enchendo a boca d'água aqui, eu estou vendo. Por isso é que eu quero insistir com você, quebre esse ciclo de nada tenho na sua vida. Comece a orar. E uma vez orando, interprete os desejos de Deus para a sua vida. Porque aquele que ora, pedindo aquilo que o Senhor tem separado, tem como plano, nunca vai deixar de ser vitorioso em oração. Nunca. Vamos orar por isso. Pai querido, é tão bom estar na Tua presença, no meio do Teu povo, e agora o que nós pedimos é que o resto desta noite seja de bênção para todos nós. Permanece, Senhor, a nos orientar, a nos dirigir, que em tudo possamos perceber a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Dá-nos, ó Deus, a certeza do Teu cuidado para conosco,
E que cada um de nós, homens e mulheres, nós possamos ser conhecidos como homens e mulheres de oração, meu Pai. É assim que nós clamamos e clamamos no nome de Jesus. Amém e amém.